Olha só, gente, um homem foi executado a tiros em Medianeira. Um crime à luz do dia, inclusive, hein, Roberto? O que a polícia já sabe sobre essa ocorrência? Parro, o que aconteceu durante a tarde, como você mesmo disse, em plena luz do dia. O que a gente sabe é que a polícia recebeu uma ligação dos moradores ali do Parque Independência dizendo que eles ouviram pelo menos 5 tiros. Assim que a equipe chegou no local, já se deparou com Claudinei de Lima caído. Todos os tiros atingiram o peito da vítima, que chegou então a ser socorrida por uma equipe do SEAT, mas infelizmente não resistiu, morreu ali no local do crime. O local foi isolado, passou por perícia e agora a Polícia Civil investiga esse caso, esse crime que aconteceu em plena luz do dia durante a tarde na cidade de Medianeira. Parro. Valeu, Roberta. Obrigado pela participação. Polícia investigando esse crime agora. Olha só, um grave acidente foi registrado na BR-467. 4 pessoas ficaram feridas, entre elas uma criança de 10 anos. A nossa equipe acompanhou. No carro que seguia de Toledo para Cascavel, pela BR-467, estavam 5 ocupantes. 4 mulheres e uma criança. Um menino de apenas 10 anos. A condutora perdeu o controle da direção do veículo logo depois de uma curva na rodovia. Bateu no barranco e capotou. E o que chama a atenção aqui, inclusive, é o grande aparato montado pelos bombeiros justamente para socorrer estas vítimas. Uma das ambulâncias aqui no local, também o oficial e um caminhão ABT. Uma outra ambulância ainda está chegando aqui para socorro também de uma das vítimas. Do outro lado aqui, a ambulância do SEAT deixando o local. Então, foram 3 ambulâncias do SEAT, uma ambulância de um plano de saúde que passava aqui pelo local, uma força-tarefa montada para socorrer essas vítimas. O menino ficou em estado mais grave, teve traumatismo craniano e foi levado às pressas para o hospital universitário. Quando os bombeiros chegaram, todos já estavam fora do carro. Por isso, não é possível afirmar se todos estavam usando ou não o cinto de segurança. O aspirante do Corpo de Bombeiros pede calma e atenção aos condutores, já que muitos acidentes foram registrados nos últimos dias em rodovias da região, deixando dezenas de pessoas feridas. Redobrar a atenção e a questão de velocidade, ultrapassagem, tudo tem que ser, você tomar esse tipo de cuidado aí para não vir acontecer esse tipo de acidente. Olha, entre Cascavel e Toledo nós temos 2 radares. A gente tem um radar em sede Alvorada, que pega tanto na ida quanto na volta para 60. E na volta de Toledo para Cascavel tem naquela curva, como é que se chama aquela curva? Curva do Tombão que você fala, Edivaldo? Aquela curva que nós vamos ali a 80 km por hora. É, aquela curva, um curvão bem grandão, onde sempre tem tombamento de caminhão por ali. É 80 km por hora. Cara, na minha opinião, a gente que pega direto esse trecho, tinha que ter um monte de radar. Um monte de radar. Porque o que tem de acidente, cara, uma pista que é dupla, que é boa, em boas condições, não dá para entender. Então é abuso. Então tem que ter radar ali. Mete 100 por hora na maioria dos trechos, reduz para 80 perto de curva e só assim. Porque todo dia tem capotamento, tem acidente grave na 467. Falando em acidente, vou te mostrar uma imagem agora, registrada ontem à noite, e de novo reforça a falta de atenção. Volta do início para mim, Wilson, por favor, essa imagem. Eu queria narrar com você. Ó, o cara tenta fazer a conversão, o primeiro passa. O segundo vem, ó, pau. Meu, o cara não tá vendo que ele não consegue fazer a conversão. Você tá aqui, ó, acompanha o raciocínio comigo. Você vai virar para cá. Você tem que estar aqui ou tem que estar aqui? Ô, meu Jesus, me ajuda, vai. O cara tá na faixa de cá querendo virar para lá. Aí não tem como, né? Foi lá o carro, encostou e bateu. Foi na Recife, com a Nereu Ramos, aqui na cidade de Cascavel. Os 2 carros acabaram se chocando. Felizmente, os ferimentos não foram graves, apesar do carro ter ficado com as rodas para cima. Falta de atenção que resultou nesse acidente, acompanhado pela nossa equipe. O Rodrigo Lima, nosso repórter cinematográfico, estava lá acompanhando o trabalho ali dos guardas municipais para disciplinar o trânsito e também do Corpo de Bombeiros para fazer o resgate. Mas apesar da imagem, graças a Deus, nada de mais grave aconteceu. Na sequência, coloca a próxima lauda para mim, Mi, por favor, porque na sequência teve um outro acidente, poucos metros adiante. Uma outra batida que envolveu um carro e uma moto. Também foi na Nereu Ramos, no cruzamento com a Terezinha. Faltou atenção de novo, tá? Alguém não respeitou a preferencial e a motociclista, infelizmente, levou a pior. 23 anos de idade, foi levada para o hospital com uma contusão na lombar. Na hora da pancada, sabe quando dá aquela chicotada assim, ó? Sentiu
acabou batendo no Corolla e precisou ser levado para o hospital. Tome cuidado, gente. Ainda mais à noite. Ontem estava voltando da escola com os filhos, pela Recife, inclusive. Tinha um cara do meu lado com a luz apagada. Eu falei, meu, é 7 horas da noite, tá um breu. E o cara com a luz apagada, como é que não percebeu? Que não ligou o farol do carro? Então, assim, são coisas que são automáticas. Entrou no carro, coloca o cinto. Tá na esquina, o pare é seu? Pare. O sinal tá vermelho, pare. É o básico do básico. Mas aqui parece que a gente tem que fazer o beabá de novo, porque o acidente tá acontecendo o tempo todo. Tem mais para te mostrar, viu? Nós seguimos aqui com mais acidentes. Cruzamento da Tancredo Neves com a Guairacás. Também sinalizado. 2 carros acabaram batendo e 5 pessoas ficaram feridas. Olha só o trabalho do Corpo de Bombeiros para poder fazer o resgate às vítimas que estavam nesse Uno. O Fiat Uno envolvido nesse acidente. 2 pessoas, inclusive, foram levadas para o hospital porque estavam com fraturas. Então eles saíram lá em estado mais grave. Vão precisar passar por cirurgia, tudo. Complicada a situação, gente. Faltou atenção novamente. O capitão Cícero do Corpo de Bombeiros gravou com a nossa equipe sobre essa ocorrência. Um dos veículos tinham bastante passageiros, né? Estavam com 4 ou 5 passageiros em um dos veículos. O outro veículo com 2 passageiros, então já dá um número elevado de vítimas aí para atendimento. Aí por isso a grande mobilização de ambulâncias aqui, do médico aqui no local, do caminhão para apoio no isolamento, e a gente precisou fazer o corte de algumas partes do veículo para poder retirar uma das vítimas. Então, devido a esse trabalho, a gente mobilizou uma equipe grande aí do Corpo de Bombeiros essa noite. Tem um menor de idade, um menino, aproximadamente 12, 13 anos, mas que já foi até liberado no local. O médico atendeu ele, como ele não tem nenhuma lesão mais grave, e o médico achou por bem liberar, e os familiares também assim entenderam, então ele foi liberado aqui no local com a orientação médica. Tenente Cícero do Corpo de Bombeiros, estou promovendo o tenente a capitão, ainda não, é segundo tenente do Corpo de Bombeiros. Mas faltou atenção por parte de um dos motoristas para se envolver nesse acidente. Durante o dia já tem muita batida, à noite então, redobre o seu cuidado, tá? Especialmente se você tiver com criança no carro, essas coisas, tem que redobrar a atenção. 2 pessoas com fraturas e que precisaram ser levadas para o hospital, já no finalzinho da Tancredo Neves.